Seguindo então para mais um capítulo, colocamos aqui o capítulo 5, que eu havia comentado anteriormente, que eu iria falar sobre a ânima e o ânimos. E eu coloquei aqui como parte do título, Fantasmas que Beijamos. Ora, vamos ver então, partir o que é ânima e ânimos. E antes de eu poder fazer essa explicação, de repente pode até ficar que seja autoexplicativo nesse andamento, mas também explicar aonde que ela aparece, por que que existe isso. Isso é no começo, vamos colocar relacionamentos, mais uma vez. Esse livro, o Amar é Inspira a Alma, eu sempre coloquei desde a capa, eu coloquei aqui, Entre Projeções, Sombras e Desejos, que tem o título aqui, ó. Então, quando colocamos em relação ao conhecimento, ao amor, a estar presente para alguém, todas as nossas ideias, que eu até expliquei no capítulo passado, que você idealizar é você trabalhar com o desconhecido, isso é muito perigoso. Ele acaba aparecendo de uma maneira, às vezes, um pouco abrupta nesse nosso caminho. Essa parte principalmente essa parte da ânima e do ânimos, agora vocês vão entender bem o que isso pode deixar confuso nesse meio. Quando nós começamos a amar uma pessoa, começamos um relacionamento, e eu falei desde aquela parte de você desejar, de você conquistar, de você sair do dopamina que dá aquela paixão, e você começar a ficar com a pessoa, a poder se estruturar com a pessoa, a poder entrar numa rotina junto com ela. Você começa um namoro, sim, vamos colocar que já é a parte do namoro. Dentro dessa parte do namoro, vão acontecendo várias coisas ali que, como todo casal, você vai acabando percebendo um pouco da outra pessoa, do que realmente você viu na sua vida. Por exemplo, se você é um homem, você viu mulheres que você fala, bom, eu gostaria disso. Eu gostaria que essa mulher agora que está caminhando junto comigo fosse dessa maneira, gostaria que ela fizesse isso, que ela tivesse esse tipo de comportamento. Aí eu venho, porque minha irmã tem esse tipo de comportamento junto comigo, então, de repente, essa pessoa que tivesse isso comigo é uma coisa que seria uma coisa que faz bem. Eu estou projetando, tá? Eu estou idealizando. Gostaria que ela fizesse isso que, nossa, que tipo, minha mãe sempre foi atenciosa comigo, minha tia sempre viajou aqui para cá, eu queria começar a viajar, então eu vou trazer isso para ela poder fazer. E isso daí são heranças que nós temos, né, da nossa convivência com pessoas. Só que eu estou falando, perceberam que eu estou falando do inverso, não estou falando do meu tio, não estou falando do meu pai, não estou falando do meu avô, eu estou falando das figuras femininas que fazem parte da minha rotina. Então, quando eu estou junto com uma pessoa, por mais que eu não queira, tem algumas figuras que estão guardadas dentro da gente. É uma figura de avó, uma figura de mãe, aquela figura protetora, aquela figura do cuidado. Então você vai projetando para várias mulheres que passaram na sua vida. Não estou falando de mulheres que você conheceu já, aquela namora, não. Estou falando de figuras da sua casa. Então, você vai lembrar daquele carinho da tia, você vai lembrar daquele cuidado que a sua mãe teve com você. Então, esse tipo de coisas são relacionados aos poderes que a gente coloca assim, que só a figura feminina pode nos trazer. Por exemplo, a delicadeza, porque a mulher já nasce pronta para poder ser uma mãe, para poder ser uma pessoa que vai ter um cuidado totalmente ali, esse lance da maternidade é muito forte. Então os hormônios, a parte biológica da mulher é bem complexa e bem complementar ao homem. Então essa parte do ânimos e da ânima
é quando começam a haver os problemas. Então eu coloco aqui. O problema surge quando confundimos a projeção, isso que eu estou falando para vocês, das figuras femininas, no caso eu, né? Eu tenho mãe, não tenho irmã, né? Mas poderia ter a parte de parentes, conviver e tal, né? De pessoas que conviveram comigo. Então, eu coloco aqui, o problema surge quando confundimos a projeção com a pessoa real. Então, idealizamos, endeusamos e colocamos no parceiro o peso da completude. Então, isso aqui, quando a realidade se impõe, o ser humano falha e emerge. Sentimos que fomos enganados. Você fala, pô, eu estava esperando um monte de coisa dessa mulher igual eu tinha das mulheres que iriam me completar na minha vida. Como que eu vou viver com uma pessoa dessa maneira? Pô, eu comecei a namorar, tô dando de tudo, tô fazendo de tudo. E daí o que acontece? Relacionar-se, amadurecimento, né, o amadurecer, né, é reconhecer que o outro não é a nossa alma gêmea. E nem nossa metade perdida. E eu coloco aqui, é um ser inteiro, separado, independente, indiferente e diferente. E apenas ao reconhecermos o outro como o outro, que podemos integrar dentro de nós mesmos aquilo que projetamos. Então vamos colocar, na dimensão profunda do amor, quando começamos a realmente trazer essa verdade do ser, nós começamos a projetar alguns valores. Por exemplo, eu gostaria que a minha esposa, não, vou colocar, eu gostaria que a minha namorada, vamos colocar tudo como namoro, gostaria que a minha namorada fosse assim. Então você começa a projetar um valor diamante para ela, você tem uma idealização de uma mulher sedutora, eu gostaria que minha esposa fizesse isso para mim, gostaria, mas você está idealizando uma outra mulher que você já viu ou você gostaria de ter naquela outra pessoa. Nossa, eu gostaria que minha esposa fizesse um pão de queijo, que nem minha tia fazia, não sei o quê. Aí é do afeto, que você quer um comfort food para poder vir. Aí você meio que fala, olha, eu queria que você fizesse isso para mim, não sei o que lá. Você começa a projetar um monte de coisa. E nem tudo que você idealizou e está projetando está dando certo. Aí você começa a ficar um pouco chateado com esse relacionamento. E daí o que acontece? Muitos homens, vou colocar da nossa figura, mas também serve para mulheres também. Muitos homens começam a buscar essa amante, essa mulher que de repente a sua namorada, né? Estou falando de namorada, não está correspondendo, em outras mulheres. Então ele tem a esposa, ele tem a namorada que tem valores que nem ele gostava da tia, valores que nem ele gostava da irmã, só que não tem de repente o desempenho sexual ali que ele estava imaginando, né, que está na cabeça dele e tal. E daí ele fala, bom, mas para isso eu tenho uma outra ali. E tem, tá? Só para saber, tem. Mas o ideal que eu falo, que você está projetando para sua cabeça, não é a verdade. Porque você idealizar, de novo, é perigoso. Você tá, igual eu coloquei aqui, você está mentindo para você. Então, você tem que achar todas essas mulheres num verdadeiro amor. Aí sim você começa a fazer o quê? A se despir, a poder ficar em presença e falar, é com essa pessoa que eu estou. É com essa pessoa que eu quero ter essas experiências e aceitar os limites dela aqui. Pode ser que mais para frente ela vire essa amante, sim. Que faça de tudo, que seja a minha querida, a minha deusa do sexo. Ok, mas não é agora. Mas eu estou com uma pessoa que tem os limites, que está me satisfazendo na presença com quem eu estou. Porque eu também não sou o amante idealizado dela. É isso que você tem que colocar nessa visão. Quando você projeta a figura masculina para ela, e ela vai estar projetando para você, é outro homem que ela está imaginando. Pô, ele não está me tratando que nem meu pai gostaria. Então, começa a haver uma ambiguidade ali pesada das coisas. A ambiguidade é positiva quando ela está centrada num valor, que é o valor de você renunciar tudo para poder amar a pessoa.
Quando você renuncia a tudo e você aceita que é limitado, porque é uma pessoa, você não vai ter duas, três para poder satisfazer as suas verdades, você está amando de verdade. E você vai estar amando esses limites. O que acontece com isso? Quando você está com a pessoa, vamos colocar o valor da mãe. Quando você acaba sendo, esse relacionamento aconteceu, vocês ficaram juntos, de repente você teve um filho. Aí vai vir para esse filho, ok, eu vou precisar cuidar desse filho. A mãe vai estar trabalhando ou vai ter alguma situação, ela fez cesárea e não consegue, precisa de alguém para ajudar. Eu vou estar do lado, eu vou ter que estar com o filho no colo. Na hora que eu estou com a criança no colo, eu não posso ser esse homem de provedor, forte, nervoso, que xinga. Não, é uma criança que está aqui. E eu não consigo dar de mamar porque eu não tenho nem biologicamente o valor. Mas eu tenho que projetar um valor de mãe para eu poder ser naquele momento o melhor fato para aquela criança, que é o quê? De eu estar num arquétipo materno. Pronto. Expliquei para você o que é a ânima. A ânima é quando o homem se projeta no valor feminino da mulher para poder ali exercer, nem se for por uma necessidade, a compreensão do que era o ser. Ele nunca vai ser igual à mãe. Mas ele vai, naquela hora, se despir da sua rispidez, da sua voz forte, né, dos seus jeitos, né, brutos, e vai tentar ser o máximo carinhoso, materno com aquela criança. Então, isso é você se despir do valor masculino para você entrar na ânima feminina, que todos temos, porque temos uma projeção ali de mãe, de avó, de tia, do nosso convívio, tá? E a mulher a mesma coisa. Olha, meu marido não veio aqui, caramba, tô precisando fazer isso aqui, eu preciso puxar aqui o sofá. E às vezes a mulher não tem força, mas aquele negócio que a gente fala, né? A mãe, numa situação dessa, ela tem força sim, mas ela precisa de um motivo. Então essa hora ela vira o arquétipo dela do homem forte. E ela começa nessa hora a levantar o sofá, a puxar as coisas, beleza. Ela está na figura masculina. Ela está com ânimos. Então ela virou o arquétipo masculino para aquela hora. O problema é quando isso acontece dentro do relacionamento, sem esse valor de casamento que eu já... Só para poder exemplificar o que é o ânimos e a ânima. E o cara começa a fazer o quê? A projeção da mulher que não sei o que lá deseja, tal, não sei o que lá. E ele começa a exigir isso dela. E ela não tem essa referência, porque a referência está na cabeça do cara. E daí ele começa a buscar no outro lugar. E a mulher é a mesma coisa. Eu quero uma referência. E às vezes essa referência da mulher pro homem é pior. Muita mulher já falou assim, olha, você está me tratando desse jeito e meu pai me tratava assim, então você para de fazer isso porque você está parecendo meu pai. E o homem começa a ficar chateado, porque às vezes ele está fazendo aquilo mesmo, e para ela é um trauma, e para ela é uma coisa que não é legal. Então, o ânimos e a ânima serve para você poder entender os desejos dela, você projetar aquilo que tem em você já poder, vamos colocar, ter uma segurança de quando você entrar no arquétipo e você poder ficar de frente com ela, você falar, olha, realmente ela é diferente daquilo que eu estou pensando. Ou senão você começa a enxergar ela, fala, nossa, caramba, é isso que ela está fazendo, então eu estou enxergando esse tipo de mulher. E você começa a compreender que tem que ser assim. Ela não vai mudar. Porque cada indivíduo é um indivíduo. E se eu quiser amar, ter um relacionamento com ela, casar, ter filhos, é essa maneira que eu vou aceitar. E é assim que vai ser, porque não vai mudar. A projeção de eu poder ser uma mãe na hora de pegar o meu filho, de eu poder estar junto com ela é uma coisa. Você usa esses movimentos para poder, em algumas situações, né, ficar ali, a mulher
cria coragem, de repente, olha, para enfrentar alguém, né? Isso aí não é coisa da mulher. Isso aí é coisa para o homem estar do lado dela, mas às vezes não tem um homem do lado dela, você não está ali presente para poder fazer, então ela tem que entrar nesse arquétipo masculino. E o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas entram nesses arquétipos e não saem mais, né? Por quê? Porque de tanto que você deseja ser essa mulher, de tanto tal, você acaba projetando isso. E se você perde a sua essência masculina, você acaba sendo um capacho de alguém. Tanto a mulher acaba sendo... Você intoxica ela como ela te intoxica. Então, o que acontece? Cada um tem que ter o seu papel bem determinado e usar essas figuras de projeção para poder resolver problemas e conflitos quando eles aparecerem e muito mais. Você poder fazer disso uma virtude. Eu coloco aqui na parte do capítulo só para contextualizar que é muito legal, ó. Essa imagem carrega poder porque é antiga. Eu coloquei aqui em relação aos valores estéticos das figuras que a gente conhece, né? Que a gente já conhecia. Pô, a gente já conhece, eu estou me representando como uma mãe, uma avó. Então são valores antigos que as pessoas já têm. No homem, a ânima costuma aparecer como uma mulher sensível. Que eu falei, numa situação de uma criança, ou de você precisar lidar com uma pessoa que abriu um quadro de uma crise, de choro, tal, para você não ser o estúpido, né? Então, uma mulher misteriosa, uma mulher sensível, delicada, mas também instável. Aí eu coloquei volúvel e caótica. Geralmente, esses são as projeções da ânima para o homem, porque vamos colocar que isso é uma média, né? Isso aqui é científico, tá? É uma média que está escrito que a maioria das pessoas tem esses tipos de comportamento, né? Principalmente do sexo feminino, ok? E na mulher, o ânimos, que é o contrário da ânima, se manifesta como um homem forte, decidido, racional, mas também autoritário, frio, né? E inatingível. Então você imagina, se vocês começarem a se defender com esses arquétipos trocados, não vai dar certo. Porque um vai tentar projetar no outro o que deseja, dentro de uma figura que não é ela, porque ela gostaria que você fosse uma pessoa tal. Então, o que acontece? Quando você decide amar, você vai amar para que isso seja construído juntos, limitados dentro de um relacionamento. Então, se você projeta aquilo e quer ser tudo isso, você tem que aceitar. De novo, amar é aceitar do que é, e você não espera que nada disso aqui mude, e você vai ter que fazer sempre o melhor para a pessoa poder estar junto com você nessa trilha. Porque se você desistir de amar, de novo, o amor está aqui. Quem desiste de amar é você. Então você está fugindo mais uma vez. E toda negação é uma neurose. Então vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, imagens ambivalentes. Elas atraem e assustam. Que eu acabei de falar para vocês. Assustam, né? Demais. Seduzem e ameaçam. Ambiguidade. Porque tocam exatamente os polos que a consciência ainda não assimilou. Porque esses são valores internos seus. São os valores que você começa a idealizar, né? É o perigo, né? É a inconsciência. Freud explica. A guerra se instala quando o sujeito não reconhece que está lidando com uma imagem interna. Ele acha que essa projeção é de verdade. Acredita que o outro é aquilo que ele projeta. De novo, expectativa. E exige, cobra, idealiza. Quando a projeção começa a falhar, ela se frustra e se revolta. Aí ele faz o quê? Tô indo embora. Se retira. Aí eu coloquei. Esse processo de conscientização, quer dizer, quando a pessoa vai embora e depois ela volta, ela fala, o que eu fiz? Voltou à consciência. Ele é doloroso, por quê? Ele exige a renúncia do encantamento. Então, de novo, você se encantou por alguma coisa que você idealizou. Então, você tem que tirar essa idealização. E eu coloco aqui, só para a gente poder já pontuar esse capítulo. O processo de reintegração do ânimos
é um retorno simbólico às partes esquecidas do self. O homem, esse retorno pode se dar o resgate da sensibilidade, da escuta e da entrega. Quer dizer, tenha esses valores e você vai poder compreender melhor a sua esposa. Porque isso não é natural nosso. E isso você adquire como? Pensando nesses arquétipos passados. Só que nós pegamos os piores, né, dos arquétipos femininos, né? Porque é o que a gente tem medo. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente projeta para o outro para poder não acontecer. E ao contrário, igual eu coloquei para vocês aqui, ele vai ter que ser sensível e se entregar à escuta. Isso requer paciência. Mas tudo se constrói na paciência. Se você não tem paciência de ler um livro até o fim, porque você já olha e tem 500 páginas, procure se encontrar mais com o seu lado da psique, procure uma ajuda legal, porque isso já está te afetando bastante, porque a paciência que nós colocamos, que na verdade nós queremos as coisas muito rápidas, a paciência é uma parte serotoninérgica, é a serotonina que está nos deixando ali. Precisamos de serotonina para ler um livro de 500 páginas. Agora, se você só tem dopamina e você quer, não, eu vou sair daqui, vou sair correndo para não sei o que lá, eu prefiro coisas de ação, de endorfina, isso adoece também. Porque um atleta, ele tem uma vida útil também, tá? Então não é só fazer exercício o dia inteiro que vai te deixar bem. Ele vai te deixar com lesão, ele vai te deixar com um monte de coisa. Então, o equilíbrio para isso. Então, quando você vê que você não tem paciência de ler um livro, você olha quantas páginas tem antes do que o conhecimento, quer dizer que você está faltando ali, você está com picos de dopamina. Está faltando serotonina para você poder ter isso. Se você não consegue ler um livro, imagina sentar e conversar com uma pessoa. Ok? Principalmente a sua companheira ou seu companheiro. Ok? Aí, dentro disso, eu coloquei no feminino, dessa parte que a gente coloca, que o homem tem que ser sensível, né? Na escuta e na entrega. No feminino, significará acesso à autonomia, à direção interna e à palavra de afirmação. Então, você se coloca como valor segura. Estou falando isso, eu quero melhorar, mas por favor, vamos fazer isso juntos. Mas você tem que abrir a mão, você não tá, não é, porque senão, se a mulher for masculina naquela hora, é um homem contra homem. Se o homem for feminino, é uma mulher com uma mulher. E não estou falando de homossexualidade, de sexo, de nada. Estou falando de valores de respeito. Estou falando de valores para você dialogar, para você ter uma pessoa do lado, para você poder pegar um pouquinho do seu masculino e colocar um pouquinho do feminino para vocês entrarem numa ação, para vocês fazerem uma fusão desse valor, para vocês existirem como um. Então não é briga. Não é você se colocar no valor, agora eu vou falar que nem homem. Não é isso aí. Agora eu vou ter que falar, não é isso. É você poder entender que tem que ser limitado, que isso não é perfeito. E eu coloco aqui, só para a gente já finalizar aqui. O caminho até aqui é árduo. Requer perdas simbólicas, lutos afetivos, confrontos com a própria sombra. O que eu falei da sombra, quem não viu, capítulo passado. Ok? Eles não são inimigos, são pontes. Quando atravessadas, não desaparecem, transforma-se. A imagem mágica se dissolve, mas em lugar nasce o mais raro. Quer dizer, tudo isso que você vai colocar à prova é para você justamente tirar toda esse valor que você tem de confronto. Então você vai criar uma ponte para você se unir nesse limite que você agora vai viver. E eu coloco aqui, repetindo, a imagem mágica se dissolve, mas em seu lugar nasce algo mais raro, a possibilidade de olhar o outro nos olhos e ver, enfim, um ser humano. E amar esse ser humano com tudo que ele é e com tudo que ele não é. Você fazendo isso, você cria uma coisa chamada liberdade. É onde você fala, estou respirando,
estou livre com a pessoa, eu estou enxergando meus limites, os limites dela, e nós podemos sim conquistar cada dia mais dentro do meu arquétipo que eu tenho, da minha natureza, e eu posso enxergar o dela sim, eu posso enxergar. Mas quando eu enxergar, eu vou sentar e eu vou perguntar para ela o que ela acha. Eu vou conversar. E dentro dessa conversa, a gente vai se enxergar. Nossa, que bom que você está falando isso para mim. Você não falou de uma maneira rude. Claro, eu usei meu arquétipo feminino, porque eu cheguei no valor que ela gostaria de ser recebida. Ok? Então, para contextualizar, o ânimos e a ânima é por aí que a gente vai trabalhar no relacionamento. Isso falando no capítulo 5, no capítulo 6, esse eu estendi um pouquinho mais, tá? Mas no capítulo 6 eu falo do desejo. Eu coloco fogo, acende e consome. Mas não é desejo sexual, não é desejo de olhar, nossa, que beleza, nossa, eu queria, olha aqui. Não, esquece isso. Freud coloca um outro tipo de desejo, um outro tipo de pulsão, quando você enxerga desejar. E é um desejo de vida, um desejo humano, diferente do desejo que o mundo coloca para você, que é simplesmente valor de desejo sexual, de desejar, de cobiçar, de comer. Esquece. É outra coisa. Tá bom? Matéria para o próximo vídeo. Obrigado.